Os recursos que o professor tem para ensinar podem ir muito além da lousa e dos livros. É o chamado ensino híbrido. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a especialista Lilian Bassic, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, além de consultora do Instituto Península. Olá, Lilian, tudo bem? Tudo bem. Lilian, para a gente iniciar nosso bate-papo, explica para a gente qual é o conceito do ensino híbrido. O ensino híbrido, na verdade, ele é uma proposta muito ampla que considera o quê? Que os alunos não aprendem todos da mesma forma. A partir do momento que a gente considera que a forma de aprender dos alunos é diferente, a gente não pode acreditar que a forma de ensinar do professor tem que ser a mesma para todo mundo. Então, o ensino híbrido está dentro dessa concepção e considerando que as tecnologias digitais hoje podem ser uma grande aliada no processo. Então, de uma forma bem geral, a nossa definição de ensino híbrido é a integração do ensino presencial com o ensino online, de forma que você consiga o máximo de potencial das duas formas de ensinar e aprender, para que o aluno possa aprender mais e melhor dentro das potencialidades dele. Então explica para a gente resumidamente como que surgiu o ensino híbrido. Essa abordagem especificamente de ensino híbrido que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, ela é uma concepção que começou nos Estados Unidos, numa abordagem deles denominada blended, que eles utilizam em várias escolas charters, e que eles utilizam, principalmente com educação básica, esse ensino online como uma espinha dorsal do processo. Então, nós observamos o que estava sendo feito lá em relação ao uso de tecnologias educacionais, o potencial que essas tecnologias digitais tinham na educação e começamos a estudar de que maneira essa concepção poderia funcionar aqui para a gente. A concepção de ensino híbrido, na verdade, ela não é recente na educação, né? Ela já vem de um tempo, principalmente quando se falava no ensino superior, na educação à distância. Quando a gente traz essa abordagem para a educação básica, a nossa inspiração de pesquisa foi essa abordagem blended nos Estados Unidos, desenvolvida principalmente pelo Instituto Clayton Christensen. E o Instituto Península e a Fundação Lehman realizaram um grupo de experimentação do ensino híbrido. Então conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Eu sou consultora do Instituto Península e a nossa visão, em parceria com a Lehman, foi tentar entender como é que essa abordagem, que já acontecia nos Estados Unidos, de uma forma integrada à realidade da escola, à realidade do professor, dos estudantes, poderia funcionar aqui no Brasil. Só que, mais do que simplesmente pegar a proposta deles lá e implementar aqui, a nossa questão era, funciona do mesmo jeito? A cultura é igual? Quer dizer, será que o que funciona lá vai funcionar aqui? Vale somente importar a proposta? Como a gente percebeu que o caminho não poderia ser esse, o que nós fizemos? Em 2014, nós formamos um grupo, que nós denominamos de Grupo de Experimentações em Ensino Híbrido, que foi um grupo de 16 professores de vários estados do Brasil. A gente tinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esse grupo de professores, tanto de escola pública quanto de escola privada, tinha como incumbência testar em sala de aula abordagens que eram semelhantes às que eram utilizadas nos Estados Unidos. Só que, mais do que simplesmente testar metodologias, tanto é que a gente evita denominar o ensino híbrido de é uma metodologia ou é um método, porque envolve muito mais do que isso. Esses professores começaram a modificar algumas estratégias e algumas formas de condução da aula para que gradativamente a cultura escolar se modificasse. Então, esse grupo de professores mudava o espaço de sala de aula. Então, seus alunos estão enfileirados para assistir a aula, muda esse espaço, organiza de outro jeito, ainda sem usar as tecnologias digitais. A ideia é, vamos mudar essa cultura de sala de aula. A partir do momento que o professor começou a mudar o espaço de sala de aula, ele começou a rever os papéis dele, quer dizer, não era mais um transmissor de conhecimento, o aluno não ficava lá passivamente recebendo um monte de coisa. Começou a observar que o papel do aluno modificava, começou a olhar para esse aluno de uma forma mais diferenciada, não que ele não olhasse, mas às vezes, naquele ritmo de uma aula tradicional, de um para muitos, não dá essa oportunidade. E aí a gente foi se aproximando ainda mais do cerne do ensino híbrido, que é pensar na personalização e entender como as tecnologias digitais ajudam nessa personalização. Finalmente, depois desse caminhar, a gente foi inserindo o uso das tecnologias digitais com esse viés de integração à rotina escolar, visando realmente personalizar e melhorar as ações de ensino-aprendizagem.
E depois desse experimento, o que você pode nos dizer assim em relação a quais os desafios para aplicar realmente o ensino híbrido dentro das escolas aqui no Brasil? Bom, depois desse momento de experimentação em 2014, esse grupo de professores desenvolveu um curso online. Então, a gente tem esse curso gratuitamente disponível para acesso dos professores. E desenvolveu um livro, né, que por sinal é um dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti esse ano. Olha, parabéns. Justamente para quê? Com a intenção de compartilhar. A gente fala que é um livro e um curso de professores para professores. Então, o grande desafio que a gente entende é o professor se sentir confortável com a proposta. Porque a partir do momento que a gente vivenciou com esse grupo e percebeu que quando o professor experimenta em sala de aula e a partir da experimentação ele reflete sobre a teoria que está por trás, os objetivos dele, o processo fica todo muito mais rico. Então, essa experimentação que os nossos professores vivenciaram é o nosso grande desafio agora, de possibilitar que mais professores possam vivenciar essa experiência e possam refletir sobre ela. A gente tem tido um retorno muito positivo. A gente tem o curso na Secretaria Estadual de Educação aqui em São Paulo. Tivemos 2.000 professores envolvidos no primeiro semestre, estamos com 5.000 agora e o resultado é sempre muito positivo. Agora, ainda no Brasil, o maior desafio é rede, né? É tecnologia de uma forma realmente integrada na rotina escolar, mas ainda muito mais por infraestrutura do que por vontade dos professores, né? Então, eu acho que o maior desafio é a gente realmente adequar as escolas a uma realidade do século XXI. Né? E você acredita que o professor ainda tem muita resistência a esse tipo de ensino? Ele é mais tradicional, assim, na sala de aula? A gente tem tido um retorno muito positivo. Essa concepção que às vezes fica na educação... Bom, eu fiquei mais de 25 anos em sala de aula e às vezes eu fico pensando, quando eu escuto isso, a gente ouve muito isso de pensar na resistência do professor, de que maneira que ele lida com as questões da tecnologia. Na verdade, ele tem muita vontade de inovar, né? Eu acho que quando eu falo dessa questão de infraestrutura, eu acho que é um todo que às vezes impossibilita que ele possa se aprofundar ainda mais ou possa estudar a fundo e experimentar isso, porque em salas de aula com mais de 40 alunos sempre fica um pouco mais complicado. Mas o que a gente tem visto dos professores é uma vontade muito grande de inovar. Nesse curso em especial, que a gente tem professores da rede pública e que a gente sabe que algumas redes realmente têm mais dificuldade com infraestrutura, a gente percebe eles muito empolgados e muito acreditando que essa nova forma, na verdade não, mas essa forma de integrar as tecnologias pode surtir efeito positivo naquilo que eles mais querem, que é que os alunos aprendam. Com certeza, e a aula fica mais interessante, sem dúvida, sem dúvida. Lilian, olha, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. E o programa de hoje fica por aqui. Essas informações foram relevantes para você? Então curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo programa.